O eletroscópio de folhas, a base principal de funcionamento dele, como eu já disse anteriormente, ela se dá por uma esfera condutora. Essa esfera condutora vai estar ligada a uma haste condutora, e essa haste condutora vai estar ligada a folhas também condutoras, mas que são flexíveis e que possam movimentar, ok? O resto dentro do eletroscópio é perfumaria, né? Na verdade, a estruturação para fazer com que ele funcione sem interferências externas. Mas o que a gente quer ver é o princípio de funcionamento dele. Então, eu tenho aqui a representação do meu eletroscópio de folhas, ok? Então, da mesma forma que eu identifico se um corpo está eletrizado ou não com um eletroscópio de pêndulo, eu faço isso com o eletroscópio de folhas. E eu posso aproximar desse eletroscópio de folhas um corpo neutro, um corpo eletrizado positivamente e um corpo eletrizado negativamente, ok? Então, no primeiro caso, se eu aproximo, por exemplo, um corpo neutro de um eletroscópio que também se encontra neutro, os dois estão neutros, 0 e 0, o que vai acontecer? Esses corpos não vão se interagir eletricamente e nada acontece com o eletroscópio de folhas. Então, quando eu trabalho com eletroscópio neutro e aproximo um corpo que também está neutro, nada vai acontecer com o eletroscópio. Foi? Então, nesse caso aqui, do corpo neutro, a gente viu que... Opa, desculpe-me. A gente viu que nada vai acontecer. Agora, se eu aproximo de um eletroscópio de folhas neutro, um corpo que está eletrizado positivamente. Se ele estiver eletrizado positivamente, o que ele vai fazer? Ele vai atrair os elétrons para mais próximo dele possível. Quando ele for atrair os elétrons para mais próximo dele possível, os elétrons vão fluir do ponto extremo do eletroscópio para outro, fazendo com que essa esfera condutora fique com uma concentração de cargas negativas aqui. Várias cargas negativas. Então, vai ter um predomínio de carga negativa nessa extremidade do corpo. Lembrando que no eletroscópio de folha, a gente sempre aproxima o corpo eletrizado desta esfera condutora e não das folhas. E aí, o que vai acontecer nas folhas? As folhas doaram elétrons para outra extremidade. Aí essas folhas vão ficar com excesso de cargas positivas. E aí, com as duas folhas tendo um excesso de cargas positivas, o que vai acontecer? Ela sofre uma força de repulsão. Ela vai sofrer uma força de repulsão. Beleza? Então, os elétrons fluíram lá para cima e essas folhas
sofreram essa força de repulsão, porque as duas polarizaram positivamente. Se elas vão sofrer força de repulsão, o que vai acontecer com essas folhas? Elas vão se abrir. Então, com o corpo eletrizado positivamente e o eletroscópio neutro, essas folhas abrem. Beleza? Ficou claro? Legal. Pensando agora numa situação em que o corpo eletrizado, que eu estou aproximando do eletroscópio, ele esteja eletrizado negativamente. Se ele estiver eletrizado negativamente, o que ele vai fazer? Ele vai repelir os elétrons e atrair os prótons. Mas eu nem penso em prótons, porque nos prótons não tem mobilidade. Então, quem vai fluir aqui vão ser os elétrons. E estes elétrons vão fluir para onde? Para uma extremidade mais distante possível, da esfera negativa. E aí esses elétrons vão começar a o quê? A se concentrarem nas folhas. Então, essa folha começa a ter um excesso de carga negativa, essa folha começa a ter um excesso de carga negativa, mas lembrando que esse eletroscópio ele não eletrizou, ele polarizou. Então, aqui em cima vai ter um excesso de cargas positivas. Beleza? E aí, essas duas folhas tendo excesso de cargas negativas, elas sofrem força de repulsão, tanto uma quanto a outra, par de ação e reação, né? E aí, consequentemente, essas folhas o quê? Abrem. Então, o que eu posso concluir? Que em um eletroscópio de folha neutro, se o corpo que aproximar estiver neutro, também nada acontece. E se o corpo estiver eletrizado positivamente ou negativamente, essas folhas vão o quê? Se abrir. Ficou claro? Beleza? Legal. Então, quando eu utilizo o eletroscópio neutro, o que acontece? Eu consigo separar aqueles corpos que estão neutros daqueles corpos que estão eletrizados. Se eu quero identificar o sinal desses corpos eletrizados, o que eu vou ter que fazer? Pegar esse eletroscópio que estava neutro e eletrizá-lo, ok? Eu vou eletrizá-lo com um sinal que eu saiba desde o início o seu sinal, né? Se é positivo ou negativo. Então, imagine que eu eletrizei esse eletroscópio positivamente. E aí, o que vai acontecer? Ou eu vou aproximar um corpo que está eletrizado negativamente, ou eu vou aproximar um corpo que está eletrizado positivamente. Em outras palavras, quando eu tenho um eletroscópio eletrizado, ou eu vou aproximar um corpo que vai estar com o mesmo sinal, ou eu vou aproximar um corpo que está com um sinal contrário ao do corpo eletrizado, ok? E o que vai acontecer com cada um? Então, pensando primeiro no mesmo sinal, se esse eletroscópio está eletrizado positivamente, e eu vou lá e aproximo um corpo dele, também eletrizado positivamente. O que vai acontecer? Esse corpo eletrizado positivamente,
ele vai atrair os elétrons do eletroscópio. E aí esses elétrons vão começar a o quê? Fluir. Para onde? Para um ponto mais próximo do corpo positivo. À medida que esses elétrons vão fluindo para a extremidade superior do eletroscópio, a extremidade superior vai ficando menos positiva e a extremidade inferior começa a ficar mais positiva. Então, as folhas começam a se eletrizar cada vez mais, ok? Então, se a intensidade de eletrização dessas folhas aumentam, a intensidade da força elétrica também vai aumentar. E essa força de repulsão aumentando, o que vai acontecer com as folhas? As folhas que estavam previamente abertas já, porque elas já estavam sofrendo força de repulsão, elas vão se repelir mais. E aí, essas folhas vão abrir mais ainda. Então, as folhas abrem mais. Por que elas abrem mais? Devido ao aumento da força de repulsão. Ficou claro? Beleza? Agora, e se elas têm sinais contrários? O eletroscópio e o corpo que eu estou aproximando. Se o corpo que eu estou aproximando, ele tem um sinal negativo, ponhando aqui, um sinal negativo, vai ficar muito mais fácil, muito mais fácil. Gente, me perdi aqui, desculpa. Se eu aproximar esse corpo eletrizado negativamente aqui de um eletroscópio que é positivo, o que vai acontecer é que ele vai repelir os elétrons. E aí, parte dos elétrons deste eletroscópio, eles vão migrar para o ponto mais distante possível do corpo eletrizado negativamente. E aí, essa parte, extremidade superior, vai ficar cada vez mais positiva e as extremidades inferiores, que é onde estão as folhas, elas vão ficando cada vez menos positivas, ok? Se elas vão ficando menos positivas, a força de repulsão que elas sofrem, ela vai acabar diminuindo. Então, as forças de repulsão diminuem. Com a redução dessa força de repulsão, o que vai acontecer com as folhas? As folhas fecham parcialmente. Ou seja, as folhas vão começar a fechar. Mas presta atenção, elas fecham não é porque agora elas estão sendo atraídas. Elas fecham devido à redução da força de repulsão. Ficou claro? Beleza? Então, esse que é o funcionamento do nosso eletroscópio.